Olá para você que me segue no canal Felipe Dumbi-FD, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estaremos exatamente falando sobre a teologia da mansidão. Isto mesmo, a teologia da palavra mansidão. Se você está se deparando com este meu canal pela primeira vez, por favor, peço que se inscreva no meu canal. Você receberá sempre notificações dos próximos vídeos que eu estarei publicando e você estará baixando ou assistindo quando você quiser. No entanto, se você gostar desse vídeo, também deixe o seu like, deixe o comentário ali e também partilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que os outros também tenham o conhecimento que você estará tendo agora relativamente à teologia da mansidão ou à teologia da palavra mansidão. Várias pessoas questionam-se o que exatamente é a mansidão. Encontramos vários conceitos atinentes à mansidão em livros, inclusive em artigos, e também encontramos conceitos voltados à mansidão, até mesmo em dicionários, e até não precisamos dar tanta volta, basta você ir no Google, pesquisar aí o que é a mansidão. Obviamente vai aparecer aí um leque, um conjunto de informações relativamente à mansidão. No entanto, a Bíblia também fala muito a respeito de mansidão. Mas, deixando ainda a Bíblia de lado, o que a gente poderia, de fato, definir como mansidão? Você talvez já ouviu falar de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ele foi um lexicógrafo. Ele foi, inclusive, filósofo, e ele foi ensaísta, foi tradutor, foi professor até mesmo. Ele foi ensaísta brasileiro e ele faleceu por volta do dia 28 de fevereiro de 1989. E Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ele falou da mansidão como um termo que significa tranquilidade. Ele falou da mansidão como um termo que significa, inclusive, calma. Ele falou da mansidão também como um termo que significa, inclusive, serenidade. Já Farlex apresenta a mansidão como brandura. E Farlex também apresenta a mansidão como suavidade. Isto mesmo, suavidade. No entanto, o que de facto a Bíblia tem a nos dizer relativamente à mansidão? Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente vai na Bíblia, aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 5. Eu estou usando aqui a versão Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição. Mateus 5, verso 5, diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta declaração, obviamente, foi feita por Cristo Jesus. E esta declaração é parte do tão grande sermão chamado Sermão da Montanha, que Jesus fez lá no Monte das Oliveiras. E exatamente este tão grande sermão da montanha, Jesus começa aí em Mateus capítulo 5, verso 1, e estende-se até exatamente no capítulo 7. Estende-se até no capítulo 7, capítulo 7, verso 29. E Jesus falou de muita coisa, falou sobre muita coisa lá no Sermão da Montanha. Ele apresentou vários ensinamentos
e tanto é que ele contrastou algumas coisas que ele ensinava, ele contrastou com outros ensinamentos que o povo havia aprendido dos grandes rabis, mestres na época. Ou seja, os grandes mestres na época, rabis, haviam ensinado várias coisas para o povo e aquilo era passado de forma oral, de geração em geração. E essas coisas, de fato, esses ensinamentos não eram parte dos ensinamentos da perspectiva de Deus. E Jesus, no entanto, em Mateus capítulo 5, ele também vai exatamente contrastando aquilo que era verdadeiro, aquilo que Deus esperava, aquilo que é agradável a Deus em relação àquilo que os homens afirmavam e que não era parte daquilo que Deus esperava ser o real, o verdadeiro. Ou seja, nós encontramos aí afirmações corretas da parte de Cristo Jesus em oposição aos ensinamentos que não eram corretos, que os homens haviam apresentado e que o povo carregava por muito tempo em sua memória. Entanto, este tão grande sermão da montanha, evidentemente Jesus pregou, Jesus fez por volta do ano 28 a 29, por volta do ano 28 a 29 DC, depois de Cristo, esse ano da era cristã. Isto aconteceu num dia de terça-feira. Jesus estava sentado explicando estas coisas. E aqui neste verso, Jesus vai fazendo a declaração: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando Jesus fala exatamente de que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é certo que Jesus tinha noção do que estava falando. E quando Jesus fala essas palavras, Jesus apenas foi o personagem que falou. Porém, Mateus, que era chamado de Levi, que estava sentado lá na coletoria, cobrando imposto quando Jesus estava passando, chamou ele e disse: segue-me. Foi ele, Mateus, que era chamado de Levi, foi ele que, obviamente, fez o cuidado de registrar estas palavras. E Mateus, ao fazer o registro destas palavras, no grego, já que ele escreveu o seu evangelho originalmente no grego, ele usa a palavra grega praus para manso. Ou seja, o termo original grego que foi usado e que os tradutores traduziram aqui para manso é exatamente o termo praus. E as outras versões, como por exemplo, Nova Tradução na linguagem de hoje, vai usando o termo humildade, ou humilde, melhor, humilde, e que outras versões exatamente preferem manter o termo ou a palavra manso. No entanto, praus é o termo original grego traduzido para manso ou humilde em outras versões. E Jesus, exatamente em algum momento de sua vida, ele apresentou-se, ele declarou-se como sendo o praus, exatamente o manso, o suave. Onde que exatamente Jesus declarou-se que ele era o praus, o manso, o humilde? Ele declarou isso nos capítulos posteriores do mesmo Evangelho segundo Mateus. Isto é Mateus capítulo 11, verso 29.
Mateus 11, verso 29, Jesus lá, anteriormente, isto é no verso 28, Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, como outras versões apresentam o termo, e eu vos aliviarei. E no verso 29, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é manso e suave. O meu jugo é manso, praus e suave. E, obviamente, todos que desejariam encontrar a paz deveriam unicamente dirigir-se a Jesus, porque Jesus é o único que pode exatamente prover ou conceder o alívio para a alma cansada, para a alma abatida, para aquela pessoa que está vendo que tudo está difícil em sua vida, para aquela pessoa que vive deparando-se constantemente com obstáculos. Jesus é o único que pode exatamente dar a tranquilidade na sua vida. E o equivalente hebraico da palavra grega praus é exatamente a palavra hebraica ani, ou mesmo a palavra hebraica anal. Exato, anal ou ani. E isto é nos textos veterotestamentários. E que esse anal ou ani significa exatamente também aflito, significa também pobre, significa humilde, significa manso. É apenas o equivalente, mesmo no grego. Praus também vai carregando esses significados. E anal ou ani no hebraico é meramente o equivalente da palavra grega praus. E certamente esta palavra hebraica, o equivalente hebraico, usou-se melhor em um texto veterotestamentário, isto é, Números capítulo 12, verso 3, referindo-se a Moisés. Isso mesmo, Números capítulo 12, verso 3, lá vai descrevendo Moisés como sendo o homem mais manso da terra. E a versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai usando a seguinte linguagem, de que Moisés era o homem mais humilde do mundo. Isso mesmo, Moisés era o homem mais humilde do mundo. Humilde exatamente dentro do contexto significando manso. E o equivalente hebraico ani, anal, exatamente também aparece na passagem messiânica lá de Isaías capítulo 61, verso 1 a 3. E também aparece em Salmos 37, verso 11, onde também se traduz como, obviamente, manso. E na verdade, a mansidão, ela é uma atitude do coração, da mente e da vida que prepara o caminho para a santificação. À vista de Deus, por exemplo, de acordo com o que Pedro escreveu na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 4, nós entendemos dentro daquele contexto de que à vista de Deus, o espírito manso, o espírito agradável, é de grande estima para o Senhor. E a mansidão também aparece repetidas vezes no Novo Testamento como uma virtude muito importante do cristão. Isto pode-se ver com relação à na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 11. E entende-se também de que a mansidão em relação com a pessoa de Deus significa que teremos que aceitar a vontade dele e a forma em que ele nos trata, e que a gente se submeterá a ele em todas as coisas sem vacilação.
Uma pessoa mansa certamente domina perfeitamente o seu orgulho. A pessoa mansa domina certamente o seu ego. A pessoa mansa domina o seu eu. E deixa-me apresentar aqui um conceito de Gavin Anthony relativamente à mansidão. Gavin Anthony vai falando da mansidão. Ele define a mansidão como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. E pessoas mansas, por exemplo, diante de uma situação de perseguição, uma situação que envolve tragédia, desastre, em um obstáculo, uma dificuldade, elas encaram as coisas com muita calma, com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita brandura. Aí, por exemplo, se ela for pressionada, alguém vir lhe dar pressão, enfim, indo contra ele, rebatendo, enfim, ela exatamente, pessoa mansa, ela prefere encarar as coisas de uma forma tranquila, serena, com muita calma. No entanto, segundo o comentarista bíblico John Fullerton MacArthur Jr., ele vai falando da mansidão como exatamente algo que envolve uma atitude humilde, inclusive bondosa. E John Fullerton MacArthur Jr. vai falando de que a mansidão, obviamente, em uma tradução melhor, seria brandura. Isto mesmo, brandura. E ele vai falando de que as pessoas mansas encaram as coisas de forma paciente, submissa, até mesmo encaram as coisas de forma paciente e submissa em toda ofensa, ao mesmo tempo sem o desejo de vingar-se ou dar o troco. Ou seja, as pessoas mansas que carregam o elemento mansidão consigo, elas não têm atitude de ressentimento, atitude de vingar-se, de revoltar-se, de retalhar-se. Elas preferem exatamente manter a calma. As pessoas mansas não buscam exatamente revoltar-se dando troco naquilo que fizeram mal para ele. E essa característica da mansidão é exatamente uma característica dos filhos da pátria celestial, assim como Paulo usa a expressão em Filipenses 3, verso 20. A característica da mansidão é exatamente a característica daqueles que se preparam para fazer parte da cidade santa, Nova Jerusalém. Característica da mansidão é característica dos filhos de Deus, assim como a característica da fidelidade. E, obviamente, a Bíblia apresenta-nos outros textos relativamente à mansidão. Eu quero aqui fazer referência de que a mansidão é o oposto de se estar fora de controle. Não é fraqueza. Não é fraqueza, como alguns pensam, mas o supremo autocontrole assegurado pelo Espírito. E por isso Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso 23, ele fala exatamente da mansidão como sendo parte do fruto do Espírito Santo. E nos versos anteriores, verso 19 a 21 de Gálatas 5, Paulo fala das obras da carne, mas no verso 22, fala das obras
Gálatas 5, versos 19 a 21, Paulo fala sobre as obras da carne. E todos que carregam consigo uma característica das obras da carne, evidentemente não farão parte do novo céu e da nova terra. Mas no verso 22 a 23 de Gálatas 5, Paulo vai falando a respeito dos frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Paulo vai falando da paz, vai falando da alegria, vai falando do domínio próprio depois da mansidão, mas antes do domínio próprio, Paulo vai falando exatamente da mansidão. E no Novo Testamento, por exemplo, essa palavra mansidão, ela é usada para descrever 3 atitudes. Tome nota disso, nunca esqueça disso, que eu estou fazendo referência agora. No Novo Testamento, a palavra mansidão é usada para descrever 3 atitudes. Isto mesmo, 3. Quais são essas 3 atitudes? Primeira atitude é submissão à vontade de Deus. Isto é encontrado no contexto do que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, verso 12. A segunda atitude é disposição para aprender. Isso está em Tiago capítulo 1, verso 21. A terceira e última atitude é exatamente consideração pelos outros. Isso encontra-se no contexto do que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 2. No entanto, a mansidão é um elemento que deve ser encarado como um elemento a ser demonstrado pela pessoa dos filhos de Deus. Pessoas mansas herdarão a terra. Pessoas mansas verão a alva. Pessoas mansas poderão exatamente ver o rosto de Deus. Pessoas mansas são exatamente pessoas que buscam fazer a vontade de Deus em suas vidas, sem vingar-se dos outros quando lhe fazem algum mal. Não procura exatamente provocar revoltar-se. Pessoas mansas exatamente procuram viver em paz, procuram ter calma, procuram viver em serenidade, de forma tranquila. No entanto, espero que você tenha gostado desse vídeo relativamente à teologia da mansidão e que você possa partilhar esse vídeo com as outras pessoas. Deixe o seu like, não esqueça, deixe o seu comentário ali abaixo e também peça às outras pessoas para que se inscrevam nesse canal, Felipe Dumbe-FD. E que a graça do Senhor Jesus esteja com você e a sua família. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.